Um, dois, três, quatro. Bom, galera, para falar um pouquinho sobre semelhanças, eu gostaria de começar justamente ressaltando uma confusão que muitas das vezes é feita, tá, nesse assunto. A ideia de semelhança, ela não é a mesma coisa que a ideia de congruência, tá? Primeiro lembrando, o que é uma congruência, que aí eu acho que é fundamental para você perceber logo essa diferença. É que congruência é quando duas figuras, né, no caso aí dois triângulos, eles acabam sendo iguais, iguaizinhos, ou seja, eles têm, para ser igual, né, tem que ter tudo igual, ou seja, lados iguais nos dois e ângulos iguais nos dois. Agora, para que a gente fale que dois triângulos ou duas figuras sejam semelhantes, a gente precisa ter o quê? A princípio, ângulos iguais é o único pré-requisito. Então, se a gente conseguir garantir que os ângulos são iguais, eu posso afirmar que os lados opostos a esses ângulos são proporcionais. Então, de novo, para a gente ter congruência, que não é a mesma coisa que semelhança, congruência a gente precisa ter tudo igual, tanto os ângulos quanto os lados. Agora, para semelhança, a gente precisa ter ângulos iguais, esse é o pré-requisito, e aí, por consequência, os lados serão proporcionais. Aí, óbvio, né? Uma proporção 1 diria pra gente o quê? Né? Se eu comparar dois lados, imagina que você comparasse esse lado C com esse lado aqui. Até percebi que aqui, ó, sem querer, troquei a ordem, né? Deixa eu só consertar aqui, para não ter confusão. Imagina que você compare... Imagina que você compare esse lado AB com esse lado A', B', né? Que eu chamei de Czinho e Czinho'. E você acha que a proporção entre eles vale 1. O que significaria isso? Se a comparação entre eles vale 1, significa que eu, né, dividi uma coisa por ela mesma. Ou seja, eles já são iguais. E isso na semelhança nem sempre acontece. Nem sempre a razão de semelhança vai ser 1. E eu queria falar sobre isso. Então, para que a gente garanta, né, que tenha semelhança, eu diria para você o seguinte: ângulos iguais. Então, se eu garantir que o ângulo A é igual ao ângulo A'. Desculpa. Se eu garantir também que o ângulo B é igual ao ângulo B', e que o ângulo C é igual ao ângulo C', então a gente pode garantir que o triângulo, né, aí o triângulo em questão, o triângulo ABC, é semelhante ao triângulo A'B', Tudo bem, gente? Beleza? E aí, o que a gente pode tirar de conclusão? Que se a gente garante que esses ângulos são iguais, eu fui diminuindo a letra, né? Eu fiquei com medo ali de dar errado, não dar espaço. Mas se eu comparar esses ângulos aqui, o ângulo daqui for igual a esse, se o ângulo daqui for igual a esse, ou seja, garantir que existam aí três ângulos, os mesmos três ângulos nos dois triângulos, eu não preciso nem me preocupar, eu já garanti a semelhança. É o que a gente faz nos triângulos, por exemplo. Garantir os ângulos iguais já é, no mínimo, é semelhante, porque ainda pode ser também congruente, tá? Então toda congruência ela é uma semelhança, mas nem toda semelhança é uma congruência, né? Se a gente falar de duas coisas parecidas, são duas coisas semelhantes, mas elas não são iguais, né? Agora, para garantir que elas são... Se duas coisas são exatamente iguais, eu posso afirmar o quê? Que elas são tão semelhantes, mas tão semelhantes que elas têm tudo igual. Então elas são mais do que semelhantes. Toda congruência é uma semelhança, mas nem toda semelhança é uma congruência. Tudo bem? Beleza? Então bora. O que a gente pode garantir quando os ângulos são iguais? A gente consegue garantir que os lados são proporcionais. Então a gente teria a seguinte possibilidade, né? Quando eu comparo A com A', eu também posso, né, eu posso falar que é a mesma proporção da comparação de B com B' e que segue a mesma proporção da comparação de C com C'. Isso já seria ótimo pra gente. Eu só quero fazer um plus aqui, justamente uma espécie de continuação, tá? Eu vou destacar porque eu acho que isso aqui é o que eu queria falar mesmo. E algo que eu queria, assim, não que eu não queira falar o próximo, né? Mas que eu dou mais importância a isso aqui, né? O teorema. Já garanti que eles são semelhantes. Mais uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu tenho esse hábito, tá? São dois. Essa comparação, essa proporção. Agora que eu tô vendo que não tá saindo no vídeo, né? Agora sim, foi. Eu gosto de chamar sempre a atenção de que essa comparação, eu gosto de chamar isso aqui sempre de um valor, tá? Ou seja, imagina aqui que você comparou esse de lado com esse e a proporção foi 1:2. Eu gosto de chamar isso de uma letra, tá? Só para determinar que é o que a gente chama de razão de semelhança. Eu vou colocar um exemplo aqui pra gente fazer.
Deixa eu pegar meu rascunho aqui. Se liga. Imagina então que a gente tenha... Cadê? Tá aparecendo aí? 2 triângulos, tá? Triângulos de lados 2, 10 e 7. E um outro triângulo com lados... deixa eu ver... 6, 30 e 21. Então tem 2 triângulos aí, beleza? Tá de verde, né? Mas só me ajuda aqui rapidinho. Se eu garantir que esse ângulo aqui é igual a esse, se eu garantir que esse ângulo aqui é igual a esse, e se eu garantir que esse ângulo aqui é igual a esse, já garanti a semelhança, né? Isso que a gente combinou até aqui. E vamos lá. Então o que eu posso garantir? Olha lá, oposto ao de um traço, vamos chamar assim, que é o 10. 10 está para quem? Está para o oposto de um traço, que seria o de 30. Então 10 está para 30, assim como quem? O que eu poderia comparar? Bom, eu poderia comparar aqui em cima, né? O de 2 traços. Assim como 7 está para o oposto de 2 traços maior, ou, enfim, na ordem que você determinou, 7 está para 21. Que é uma outra coisa, né, galera? Rapidinho, dá um pause aí. Dá um pause e continua olhando para mim. Um pause no raciocínio. Não pause o vídeo, não. Sempre que você estiver fazendo essa comparação ela não tem uma ordem pré-definida, não, tá? A não ser que o problema já tenha te dado a razão de semelhança, o que raramente acontece. Quando você faz a razão de semelhança, você pode comparar o menor com o maior nessa ordem, ou o maior com o menor, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Eu posso comparar 10 com 30, mas eu também posso comparar o 30 com 10, beleza? É só seguir sempre a mesma ordem. E continuando a montar a nossa proporção, o que faltou, né? Que é o 2 está para 6. Galera, não sei se você consegue perceber, né? Eu fiz a comparação do menor com o maior, e olha que maneiro. 10 está para 30, assim como 7 está para 21. Isso é uma verdade? Né? Que inclusive se a gente dividir aqui em cima e embaixo por 10 vai dar 1/3, né? 7 para 21 é 1/3 também, e 2 para 6 também é 1/3. Ou seja, é como se a gente estivesse falando assim, ó, a razão de semelhança, por isso que eu chamo de uma letra, tá? Aí eu vou ter o hábito de chamar de K daqui pra frente, mas você pode escolher uma outra letra. Eu prefiro chamar de K, tá? A gente normalmente na matemática chama de K, eu gosto de manter isso. Então a gente pode falar que a razão de semelhança ela tá valendo 1/3, beleza? Que foi o que eu escrevi aqui embaixo. Então se eu comparo dois lados, né? Eu vejo que já garanti os 3 ângulos iguais, que é o que eu tava falando aqui. Aí eu comparo lá A com a linha, B com B, né? Esse B oposto ao 2 traços, oposto a 2 traços, B com B linha e C com C linha, eles vão seguir a mesma razão de semelhança, tá? Essa comparação, porque eles já são semelhantes, então o que eu comparar enquanto aos segmentos, eles vão ter a mesma razão de semelhança. Aí uma outra coisa que a gente estava lembrando ainda há pouco, né? Vou até colocar de verde, que é assim, se eu quisesse, por exemplo, fazer A mais B mais C, também seria igual, né? Que é aquela propriedade, né, de proporção que a gente sabe. A gente pode somar os numeradores e isso vai estar para os numeradores. Aí sabe por que eu te chamo a atenção disso? Porque somar A mais B mais C no triângulo, qual é o nome disso? Quando a gente soma os 3 lados de um triângulo. Começa com peri e termina com metrô. Isso. Perímetro. Perímetro. Então a gente poderia falar que a comparação entre os perímetros, por exemplo, também segue a mesma razão. Sabe uma outra coisa que às vezes acaba acontecendo também? É quando você tem triângulos semelhantes ou figuras semelhantes, as suas alturas. Se você tem uma altura aqui no triângulo menor de H e você tiver aqui embaixo um triângulo aqui uma altura nesse triângulo maior de a galinha, chama assim? A galinha, né? A gente também poderia afirmar que isso é igual a comparação entre as alturas. Basicamente, galera, a razão de semelhança, esse K, ele vai se dar sempre para... Isso eu vou colocar de vermelho porque eu acho que é bastante importante. Meu vermelho caiu aqui, peraí. Segura aí. Essa razão de semelhança, ela sempre vai poder ser feita, ou seja, essas proporções, sempre podem ser feitas nas comparações de segmentos lineares. O que seriam segmentos lineares? Por exemplo, quando a gente calcula a área, não sei se você está ligado nisso, mas... segmentos, eu vou colocar isso entre aspas, porque isso é um pleonasmo, tá? Mas a gente pode estar falando o seguinte, porque quando eu encontro o perímetro, por exemplo, geralmente o perímetro, o lado, né, vale, olha lá, um lado vale 7 centímetros, ou um lado vale 8 metros, agora, e aí é como se fosse metro elevado a 1, né? O que eu quero dizer é, se a gente estivesse calculando área, por exemplo,
A gente teria o quê? A gente teria metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, e aí a razão de semelhança é outra. Para áreas não vale, tá? A gente vai ver na semana que vem, ou daqui pra frente, que para comparar áreas seria K ao quadrado, para comparar volume seria K ao cubo. É um papo lá pra frente, beleza? Mas ainda assim, eu falaria pra você o seguinte: sempre que você comparar, né, em duas figuras semelhantes, fizer a comparação entre coisas lineares, como lado é uma coisa linear, né? Assim como perímetro é uma coisa linear, assim como a altura é uma coisa linear. Sempre que você comparar coisas lineares, sempre é a razão de semelhança que você vai estar achando. Aí eu queria falar de um último caso. O que seria esse último caso? Que na verdade é um desdobramento disso que a gente acabou de falar. Mas eu queria falar do caso mais clássico que você possa ter entre triângulos, né? Na razão de semelhança de triângulos. Ou no caso clássico de semelhança de triângulos. Que é assim: quando você tem um triângulo ABC qualquer, e aí você tem um segmento aqui. Não tô falando que esse segmento é base média não, tá? Eu só quero dizer, né? Se você tiver um segmento PQ que seja paralelo a um dos lados, no caso aqui é paralelo a BC, sabe o que a gente acaba tendo? Vamos lá. Lá pela regra de retas paralelas cortadas por transversais, o que a gente pode afirmar, por exemplo, que esse ângulo tem em comum? Ele vai ser em comum a esse ângulo aqui, né, galera? Não sei se você lembra, mas quando a gente falava de... Deixa eu pegar meu rascunho de novo. Quando a gente falava de retas paralelas cortadas por uma transversal, aqui a gente, por exemplo, teria os ângulos correspondentes, né? Que era aquela ideia, se eu pego uma reta, coloco em cima da outra, então esse ângulo alfa vai ser igual a esse ângulo alfa, sim? Bom, então aqui a gente teria que esse ângulo, lá, se isso é paralelo a isso, beleza? Se PQ é paralelo a BC, então esse ângulo é correspondente a esse. Assim como eu poderia afirmar que esse ângulo... Acho que não sei se você já entendeu onde eu quero chegar. A gente aqui teria uma semelhança de triângulos, né? E aí, porque esse caso é o clássico. Por que a gente chama de clássico? É porque se você garante que um triângulo está dentro do outro, que é o que está acontecendo aqui, automaticamente um dos ângulos é igual. Automaticamente. Um dos ângulos... Você vai garantidamente você já vai ter um ângulo que seja em comum para os dois. E aí, onde estou querendo chegar com isso? Se esse triângulo que está dentro tiver um segmento, um dos seus lados paralelo ao outro lado, né, ao lado do maior, um dos lados do maior, você vai acabar tendo uma semelhança entre esses triângulos. Esses triângulos são semelhantes. Então, se são triângulos um interior ao outro e você garantir que tem um segmento paralelo ao outro, pronto. Você já garantiu que esses, né, o famoso caso de semelhança aí que a gente na maioria das vezes tem, né? Caso clássico de semelhança foi assim que eu chamei. Então, garantir os ângulos iguais, ou seja, se tiver um lado paralelo, pronto, tá garantida essa semelhança, beleza? Aí eu queria só mostrar isso pra você, assim, não vou colocar necessariamente uma fórmula não, tá? Só queria chamar a atenção pra você de que o triângulo, aqui no caso ABC, é semelhante, é o tiozinho, significa isso, é semelhante ao triângulo APQ, é a conclusão. Se PQ for paralelo, se esse segmento for paralelo, essa é a conclusão que a gente tira. Beleza, gente? Eu acho que com o que a gente falou agora, acho que a gente já consegue mandar bem em algumas questões, tá? E basicamente é esse o assunto mesmo. Então agora a gente vai fazer algumas questões, vou te recomendar outras, tá? Eu ainda não tô nesse momento agora que eu tô gravando aula pra vocês com a apostila em mãos, tá? Ainda não foi disponibilizada pra mim. Então eu não consigo ainda indicar quais exercícios que eu queria que você fizesse. Mas assim que eu tiver acesso a isso, eu vou estar indicando. Beleza? Até mais, galera.